É preciso compreender para se beneficiar realmente das mudanças que nascem a cada dia. E só mesmo uma imersão em assuntos pertinentes pode fazer com que seus negócios se tornem definitivamente transformadores. Conheça o Estratégias que Transformam, o canal que traz caminhos e atitudes coerentes para empresas, empreendedores, mercado e sociedade, para encararem os desafios e melhorarem o seu negócio e o mundo ao seu redor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo este podcast, mais um ETcast no ar. Hoje nosso convidado é o Felipe Moraes e estou aqui com o Lucas Rottingering. Acertei, Lucas, dessa vez? Acertou. A gente vai ajustando as arestas, mas é quase isso. Essa trema no O aí, cara, pega qualquer um, né? Rottingering. É isso aí. E o Edu Pereira aqui da WeHouse. E hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre transformação dos negócios no varejo, né? A gente está tentando mudar um pouco a palavra buzzword transformação digital para transformação dos negócios, né? Porque, querendo ou não, tudo vai ser digital, né? Tudo já é digital e vai se tornar cada vez mais. E isso está tão presente no nosso dia que essa transformação ela é constante, né? E a gente já sabe muito bem disso. Bom, o entrevistado de hoje aqui, então, é o Felipe Moraes, que é sócio da FM Consultoria, certo, Felipe? Membro do comitê da Megalodon Investimento, é professor de planejamento digital, já passou pela USP, SPM, FGV, FIA, certo? Se tiver errado, me corrija. FIA não, FAP. FIA ainda não. Tá, perfeito. Palestrante, já executou aí mais de 350 projetos, né, para marcas como Mercedes-Benz, Coca-Cola, Samsung, Panasonic. E o cara ainda é escritor. Além de tudo, o cara ainda é escritor. Escreveu o livro de planejamento digital, estratégico digital. Acho que deve ser um dos principais livros sobre planejamento estratégico digital. E agora aí lançou, acho que foi em janeiro, se eu não me engano, um livro sobre transformação digital, né? Como a inovação pode ajudar seus negócios nos próximos anos. Apresentei certo? E aí, Felipe, como é que tá? Tudo bom? Prazer aí participar desse podcast. Apresentou certo, sim. A única coisa é que o livro de planejamento, infelizmente, ele é o único. Eu queria que tivesse mais. Ele é o único que fala sobre planejamento digital. Eu gostaria de ver outros autores escrevendo também. Eu acho que a gente aprende quando a gente começa a ler e ouvir e aprender com outras pessoas, né? Então é o que eu sempre falo. É o único, sim, mas gostaria que tivesse mais. Perfeito, Felipe. Realmente, né? Democratizar a informação é muito importante, né, cara? Acho que até uma das funções do ET é justamente isso, né? Tentar democratizar a informação com respeito à transformação dos negócios em diversas vertentes e em diversas indústrias, né? Mas o nosso papo hoje aqui é sobre o varejo. Como é que a gente encara e quais são as oportunidades que existem no varejo? Qual é o papel aí do planejamento estratégico dentro do varejo? Vamos tentar tirar aqui do Felipe, torcer ele ao máximo sobre como é que a gente consegue enxergar essas oportunidades, né, e os desafios da transformação do varejo. E como todo negócio, né, toda a indústria, ela se transforma devido ao comportamento do consumidor, né? A gente já teve um papo, foi o nosso segundo ou terceiro papo, né, Lucas? Foi com o Hamilton Fausto. E lá a gente conversou bastante, né, sobre Customer Centricity, por que isso ainda é papo nas organizações. Parece ser ridículo a gente comentar ainda sobre atender as necessidades do seu cliente, né? Afinal, o cliente é que paga as suas contas, né? Mas ainda é um assunto em pauta nas organizações. Eu me lembro até, vi um relatório recente, parece que a entrega das corporações, ela ainda está, por mais madura que seja a corporação, ela está 25% a menos do que a necessidade do seu cliente. Então o cliente está sempre à frente, e pelo fato de ele estar sempre à frente, ele está cada dia mais exigente e, querendo ou não, afeta o negócio como um todo. Então o que eu queria tirar aqui agora do Felipe, de informação, diante de tudo isso,
Como é que ele vê aí uma visão geral sobre o varejo brasileiro, sobre quais empresas você entende que tem um planejamento interessantíssimo, quais empresas já se beneficiaram pela transformação, não só devido ao impacto do Covid, mas já estavam ali preparadas a lidar talvez com um processo de mudança mais complexo, e como será que a gente consegue aí seguir os passos dessas empresas? Bom, eu acho que, assim, vou começar com um negócio bem clichê, né? Literalmente a pandemia ampliou a visão de transformação digital e antecipou o que a gente demoraria algo em torno de 2 a 3 anos para fazer. Eu vejo isso com um pouco de tristeza no mercado, porque eu sempre falo que quando a gente pega no nível profissional, a gente não deve nada a ninguém no mundo inteiro com os profissionais que a gente tem aqui. Então, por exemplo, eu tenho 3 profissionais que eu tenho muito respeito e sigo e ouço, que é o Romeu Buzarello, a Daniela Cachiche, né? Eu sempre falo Cachiche, agora eu descobri que é Cachiche, que é da PepsiCo, né? Então o Romeu da Tecnisa, a Daniela da PepsiCo e o Walter Longo. Eu duvido que se colocar esses 3 caras, essas 3 pessoas, em qualquer debate no mundo inteiro sobre inovação, sobre marketing, sobre comportamentos, que eles vão fazer feio frente a qualquer grande profissional no mundo, e dizendo até, se colocar eles frente a frente com o Kotler, eu tenho certeza que o Kotler sai de lá com aprendizados. Então a gente não tem problema de mão de obra, não tem problema de inteligência. O que a gente tem problema é de aplicar, é de dar o peito, de botar, né, na cara, de ter o peito para frente e falar, eu vou fazer. Ontem, por exemplo, a minha mulher me mandou uma vaga, não sei qual é a empresa, em que a empresa exige uma pessoa que tenha no mínimo 5 anos de experiência em grandes empresas que tenham trabalhado com um projeto de transformação digital. E eu falei para ela que eu acho que vai ser impossível alguém achar isso, porque a transformação digital no Brasil começou efetivamente, acho que há 6 meses, se muito. A gente tem visto a Magazine Luiza efetivamente entendendo o seu consumidor e trabalhando ferramentas para transformar esse consumidor, né? Transformar no sentido de pegar aquele consumidor que está pesquisando e engajar ele para que ele seja um consumidor na Magazine Luiza. Eu não tenho base, não tenho pesquisa, eu tenho convicção que eu não tenho a menor sombra de dúvida que em 2 anos a Magazine Luiza vai ser o maior e-commerce do Brasil. Isso para mim tá muito claro. Ela vai bater em vendas Ponto Frio, Extra, Casas Bahia e por aí vai, tá? É lógico que quando não vai dar para comparar a Magazine Luiza com a B2W, mas acredito sim que a Magazine Luiza vai vender mais do que o Submarino, por exemplo. Isso é uma opinião minha, por quê? Porque o que ela está fazendo agora nessa pandemia está mostrando isso, está mostrando o que eles estão pensando lá na frente. Então eu acho que quando a gente pensa em empresa de transformação digital, a Magazine Luiza é uma das primeiras que vem. Quando a gente pensa em empresa que pensa o digital diferente, infelizmente a Tecnisa ainda é a grande referência. Por que eu digo infelizmente? Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Romeu Buzarello, tá? Só que o Romeu, em 2007, já era a grande referência. E quando você chega em 2020 e vê que ele ainda é a grande referência, significa que o mercado ainda não evoluiu o que deveria. Eu fiz um projeto ano passado para a Vitacom, que não é concorrente da Tecnisa, mas tive a oportunidade de pesquisar e fazer um trabalho junto com a Agência Santa Clara, então não só eu, como também muitas pessoas da Agência Santa Clara, onde a gente pesquisou o que é o digital para o mercado imobiliário e vimos que ainda hoje, em 2019, ainda o mercado estava muito atrasado em relação ao que a Tecnisa faz. Então é triste falar isso, tá? Você falou, né, que vocês conversaram sobre o consumidor no centro, tal, que é meio óbvio isso. Eu vou dizer que isso, infelizmente, ainda é algo muito bacana para discurso. Então vocês vão conversar com vários profissionais, gestores, CMO e tudo mais, e eles vão falar que a empresa deles é consumer-centric, porque é legal falar isso, que é bacana. Só que se você vai nas redes sociais, a empresa não responde o Facebook. Então eu falo o seguinte, você não pode se colocar como uma empresa que pensa no consumidor se algo tão básico como responder no Facebook você não faz. Eu lembro uma vez, eu tive uma palestra, se eu não me engano, no E-Commerce Brasil, no Digitalks, um desses, onde
o cara falava isso, então ele tinha um slide super bonito lá, ele tava falando que a empresa dele pensava no consumidor, que o consumidor estava no centro. E aí eu fiz esse teste, então eu peguei e entrei, não vou falar marcas aqui, mas é uma marca grande. Eu peguei e entrei no Facebook do cara e vi que de todos os comentários feitos, só os elogios eram respondidos. E as dúvidas, não era nem crítica, as dúvidas não eram respondidas. Aí você fala, como é que um cara pode falar aqui? Tem uma outra empresa também, e não vou citar nomes, tem uma outra empresa muito famosa também, famosa por seus discursos de o consumidor está no centro, aonde tem um livro dessa marca, aonde o dono da marca escreveu o livro, e eu li o capítulo de marketing, e achei fantástico, achei sensacional o que ele dizia, a forma como ele falava, como ele pensava, como o consumidor estava no centro, como a rede social dele não era de venda, era uma rede social de inspiração, de engajamento. E aí eu fiz o que qualquer pessoa faria, eu peguei o livro, estava deitado na cama, peguei o livro, fechei, peguei meu celular, entrei em todas as redes sociais dele, e era exatamente ao contrário, porque todas as redes sociais só estavam falando de venda de produto. Então o discurso não cabe. Então é isso que eu tenho visto bastante no mercado. Muito se fala que a transformação digital tem que vir do RH, porque tem que ser uma mudança na cabeça das pessoas. Eu concordo. Eu mudei, quando eu comecei a escrever meu livro em 2018, eu mudei o desenho do livro quando eu li essa frase, quando eu comecei a estudar mais e entender um pouco mais isso. E hoje é isso que a gente vê. A gente vê ainda muitas empresas, né, você falou, como é que a gente vai pensar no varejo, no planejamento para o varejo? Cara, não tem planejamento para o varejo. Não tem. Quando começou a pandemia, lógico, todo mundo ficou extremamente preocupado, ficou extremamente... Poxa, não sabe o que vai acontecer. Estamos há mais de 100 dias na pandemia, a gente ainda não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu vi uma frase do Walter Longo que eu achei sensacional. Ele falava o seguinte, se alguém sabe o que vai acontecer depois da pandemia, é uma pessoa que está extremamente desatualizada, porque ela não sabe nem o que está acontecendo. Tá? Então a gente não sabe. Então quando começou isso, eu lembro, eu cheguei até a escrever num dos sites que eu escrevo, né, além do Estratégia que Transforma, eu escrevi que falei assim, bom, agora é a hora das empresas repensarem a sua marca, é a hora das empresas repensarem o seu planejamento, porque é a hora que as empresas, assim, não tem o que fazer, tá todo mundo de home office, tá tudo fechado e tal. E eu achei que ia ser um bom momento, lógico, né, é péssimo momento de pandemia e tal, mas eu achei que ia ser um bom momento para repensar, para que as pessoas fizessem a reflexão do que sua marca tá fazendo e tal. E eu tô vendo totalmente ao contrário, eu tô vendo um monte de gente não sabendo o que fazer, indo pro digital e faz post e coloca o site no ar e põe e-commerce. É um grande teste AB, né? É um teste AB generalizado. E põe ali e contrata o influenciador para fazer a campanha e vai fazendo e vai fazendo. E você fala, cara, mas por que você tá fazendo isso? Qual que é o objetivo? Ah, não, porque precisa vender. Não é assim. Né? O digital é muito diferente do offline. E ainda existe essa visão. Então, por exemplo, eu acabei de receber, um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu recebi a ligação de um amigo meu perguntando assim, quanto custa para investir na internet? Como assim, quanto custa? Não, eu quero saber qual é o preço. Tem uma tabela? Eu falei, cara, a gente não tá falando de TV. Tudo bem, o cara é de televisão. Vai ter IPO, né? Eu falei, a internet vai abrir cara, IPO. Não é TV, não é assim. Né? Eu falei, tudo bem, se você vai fazer uma diária no YouTube, tá bom, tem um preço, custa 250 mil. Agora, dentro de tudo que tem, é uma coisa. Aí ele começou a rir e falou assim, não, porque o pessoal aqui também da diretoria aqui da empresa perguntou isso e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um plano de mídia e mando, porque o digital você compra por clique, por impressão, por outro tipo de compra. Cara, eu tô falando isso no dia 9 de julho de 2020, eu recebi essa ligação faz 1 hora. Entendeu? Então essa é a visão ainda. Você ainda tem a visão do offline tentando trazer para o digital. E infelizmente, o que a gente vê é que a gente, no Brasil, por causa de medo, né? O Romeu Buzarello fala muito isso, o digital não está evoluindo. Porque uma vez o Romeu falou isso numa palestra lá atrás, que foi em 2009, e eu tenho isso até hoje. Ele falou assim, explica para o seu gestor que você colocou um dinheiro no Google que teve 1 milhão de impressões, 10 mil cliques e 15 vendas. Explica isso.
É mais fácil falar que você colocou dinheiro na Globo. É mais fácil ir pra Veja, porque a Veja o cara vê. Ele abre a Veja no sábado e vê, meu anúncio tá aqui, pô, a agência tá fazendo um bom trabalho. Então a gente ainda tá assim, eu vejo, né, o Renato aí me segue nas redes sociais, vê que eu critico bastante muita coisa, né, a gente vê aí coisas absurdas acontecendo, né, de empresas querendo se colocar no digital. E eu começo a ver que a gente não tá nem engatinhando ainda no digital. Acho que a gente tá na era do espermatozoide da digital ainda. Infelizmente. Acho que realmente seu ponto de vista é bem interessante, né, Felipe? Eu daria até um palpite aqui, até talvez para um chute, para falar um pouco sobre o Magazine Luiza ainda, sobre o destaque que eles estão tendo aí. Se eu não me engano, o modelo de gestão do Magazine Luiza, posso estar errado, se eu não me engano, eles já começaram a adequar ali desde 2006, 2007, um modelo de gestão mais horizontal, né? O processo de RH era uma coisa mais aculturada, era uma coisa mais voltada a propósito, etc. E o digital, ele pressupõe que a rapidez na tomada de decisão, ela precisa ser muito precisa e ela precisa ser imediata, né? Ela precisa... Eu não posso depender de uma classe de hierarquia para dizer agora a minha empresa vai para esse lado, não, agora a minha empresa vai para esse lado. Não, eu preciso achatar a minha gestão para conseguir tomar decisões rápidas, né? E o meu faro é que a Magazine Luiza, por já trabalhar dessa maneira já há um bom tempo, eu me lembro que eles abriram uma célula de inovação, acho que já tem, sobre transformação de negócio, já há 6 anos mais ou menos. Então, ou seja, quando você antecipa seus modelos de gestão, priorizando a necessidade da rapidez que o digital pressupõe, você tem um pouquinho mais de radar, né, de controle sobre como conduzir em momentos de crise. Só que aí tem uma outra questão, né? Porque tudo que acontece, toda mudança externa, se você tem 10 mil para investir, se tem algo externo que vai impactar o seu planejamento para você investir esses 10 mil e não é algo essencial para a empresa, você começa a focar no que é essencial, né? Isso é natural. A gente vai tirar aquele investimento de inovação e vai focar no que é essencial. Só que se a empresa já é inovadora, se ela já trabalha focando na inovação, todo passo que ela for dar vai ser um passo adiante, jamais vai ser um passo atrás, né? Então, acho que as barreiras organizacionais que a gente tem hoje no Brasil em geral, que, como você mesmo comentou, a gente tem pessoas, a gente tem profissionais muito bons esses caras, mas o modelo organizacional ela não atende essa demanda de profissionais. Esse é meu sentimento. Não sei se vocês percebem o mesmo que eu nesse sentido. Acho que faz todo sentido isso que você trouxe, e aí eu queria até complementar já também trazendo isso. Felipe, você trouxe alguns pontos que eu achei interessante que complementa isso que o Renato está trazendo também, que uma coisa que a gente discute já há algum tempo é que a gente há 10 anos fala da mesma coisa, né? Então esse exemplo eu acho que é muito importante, que reflete hoje nessa questão que a gente está trazendo das transformações a partir das crises, né? Como você falou, o digital está há 6 meses. Realmente, a partir do Covid que a gente conseguiu ter uma transformação, né? Isso, transformação no centro, porque antes é como a gente estava falando, eles estavam em teorias, em discursos, em alocações e muito menos na prática. E aí eu coloco um ponto. Quando a gente fala, juntando o assunto do consumidor no centro, a gente, então, há 10 anos, pode considerar que a gente, quando fala consumidor no centro, na verdade é o consumidor no centro da nossa estratégia de share, e não necessariamente no processo interno para adequar a oferta para ele. Então a gente acaba deixando ele sempre marginal e nunca no centro. E isso impacta toda a nossa estratégia, talvez, quando a gente fala de grandes empresas e nas transformações de consumo, principalmente quando entra o digital, por assim dizer. O consumidor, a gente está falando, ele está há 25 anos, 2 anos na frente das empresas, pelo menos no recorte Brasil, quando se fala de tendência.
Então, quando a gente traz essa tendência na prática, que o consumidor está puxando isso, eu quero, como que há 10 anos a gente só falando, sem se preparar para essa mudança, como que a gente se adequa a esse cenário, né? Então, essa é o que eu vejo também, essas barreiras todas que você está trazendo, que não é a incapacidade profissional, mas na verdade é a própria gestão do mercado, da cultura de mercado como um todo, né? Então eu acho que esse que é um ponto interessante aí que eu pensei agora para a gente poder também abordar. Eu acho que sim, acho que gosto do que você fala, assim, a gente está há 10 anos discutindo a mesma coisa, porque é verdade. Se a gente for parar para pensar, nos últimos 20 anos, a gente nem percebeu o quanto que as coisas mudaram, né? Então, assim, que eu estava falando antes de a gente começar o podcast, eu comecei na área em 2001, eu trabalhava numa produtora de TV que tinha uma área de internet, digamos assim, que construía site. Em 2001 era isso que a gente fazia. E eu, como entrei na publicidade para ser redator e depois fui para o planejamento, então eu escrevia texto para site, fazia texto de quem somos e por aí vai. Cara, se a gente for parar para pensar nessa evolução, eu peguei, né? Eu sou da segunda geração da internet, que acho que a primeira começa em 96, 97, com o UOL, com o TR e por aí vai. Cara, a gente pegou o Orkut, depois o Facebook, e-mail, compra coletiva, mobile, e-commerce. É uma evolução muito grande nesses 20 anos. Que eu acredito que a transformação digital ela vai ser uma evolução muito maior e muito mais rápida, porque para tudo isso evoluir, a internet não estava consolidada como ela está hoje. A gente tem aí 130 milhões de pessoas acessando a internet no Brasil. A gente é, sem dúvida nenhuma, o país que mais acessa a internet no mundo. Se a gente pegar todos os players, o Brasil está entre os 4 que mais acessam. Então o WhatsApp é o principal, o LinkedIn já é o segundo, o Facebook já é o segundo, o Google já é o 4 e por aí vai. Então isso a gente já tem. O brasileiro já é um povo extremamente apaixonado pela internet. A gente já fala isso há mais de 10 anos. E o que a gente está vendo? A gente está vendo empresas que têm um e-commerce lá porque tem que ter. A gente está vendo empresas que disparam o mesmo e-mail marketing para todo mundo. Então eu tenho uma base de 4 milhões de pessoas, eu vou disparar o mesmo e-mail marketing como se eu e o Renato consumíssemos da mesma forma. Não estou nem falando eu e a Priscila, eu e o Ricardo do Guarujá, não. Falando de pessoas que têm mais ou menos a mesma linha de pensamento. É isso que a gente vê hoje. Aí você entra no que todo mundo... não, porque a transformação digital é baseada no chatbot. Cara, vai ver o chatbot como está hoje. Eu entrei recentemente num banco, né? Banco digital, não é um banco grande, assim, desses gigantescos, é um banco digital. Cara, eu entrei no banco digital, você entra no chat, faz uma pergunta e no chat o robô fala assim pra você. Você precisa entrar no chat para saber essa informação. Você fala, mas eu já tô no chat. Não, mas a gente entra no chat. Então a gente tá vendo, assim, coisas, cara, absurdas. Né? Vira e mexe me marcam em alguma coisa de internet que a gente vê, assim, absurdos, né, que eu falo que a gente está ainda no espermatozoide do digital. Que é bem o que você falou, a gente está há 10 anos discutindo a mesma coisa. Eu tenho que convencer hoje cliente que ele tem que estar no e-commerce, cliente de moda. Pô, cara, em 2010 a moda se tornou o item mais vendido na internet. Eu tenho que te convencer hoje disso. Eu tenho que ver agora, hoje saiu uma matéria que os shoppings estão olhando para o e-commerce agora. Cara, eu lembro, eu comecei a namorar minha mulher em 2012, né? Ela trabalhava numa empresa que atendia shopping. A gente teve uma reunião em 2013 com um superintendente de um shopping, que era um cara super antenado no digital e tal, e ele queria montar, a gente queria montar um projeto digital envolvendo um e-commerce. Ele queria montar. Cara, e eu lembro que, assim, foi super engraçada essa história, porque a gente tinha desenvolvido, tava tudo certo e tal. E aí o shopping, né, como vocês sabem, todo shopping ele faz parte de um grupo que comanda vários shoppings. E aí um dia ele me ligou e falou assim, cara, tem uma boa notícia e tal, tá assumindo uma pessoa que é gerente, que vai ser a gerente de marketing digital do grupo, tá? E, pô, a menina tá vindo da Clique,
que hoje não existe mais, mas na época era a maior agência digital do país. A menina parece que tinha sido diretora de atendimento, sei lá, diretora da Clique. Pô, diretora da maior agência, pô, a menina vai aprovar o digital. Foi ela que cortou todos os projetos digitais. Então, assim, é isso que a gente vê. Isso em 2013 a gente falava. Agora em 2020, ai não, agora os shoppings estão entrando no e-commerce. Cara, a gente está muito atrasado. Aí você pergunta, mas por que não tem gente que conhece de e-commerce em shopping? Lógico que não. Não tem gente que conhece de digital nos grupos? Lógico que não. Tem gente pra caramba que conhece. Tem muita gente que conhece muito de internet. Conhece pra caramba. Agora, são essas pessoas que são talhadas pela alta diretoria. Cara, eu fui talhado de um projeto digital para levar num cliente pela diretora de planejamento digital de uma agência. Ela olhou para mim e falou assim, isso aí a gente não consegue fazer. Não faz. Falei, já tenho todos os fornecedores, já conversei com os caras aqui. Tá tudo mapeado. Os valores que estão aqui são os valores que os caras passaram. A gente só vai agenciar. Não, pula fora. Pula fora. E eu saí da agência porque o dono da agência falou assim, a gente queria um projeto de inovação e você não trouxe o projeto de inovação. Falei, vou te mandar por e-mail aí o PowerPoint com 82 slides de inovação que a sua diretora não deixou ir pra frente. Então é isso também, a gente é muito talhado. E aí, como a gente é muito talhado, a gente começa a ver os mesmos discursos, as mesmas coisas, né? Cada hora é uma moda, agora a moda é storytelling. Cara, storytelling é feito há 40 anos já, não, agora é a moda. Aí viraram os influenciadores, graças a Deus tá acabando essa maldita, né, moda, porque estão vendo que os influenciadores, além de não trazer resultados, só fazem besteira. Né? Então, tô vendo, minha filha tem 9 anos, um dia ela perguntou pra mim por que eu não sou influenciadora, eu falei que eu tenho cérebro. Por isso que eu não sou. Não tô me encaixando nisso. E aí você vai ver, né? Vê aí, né? Outro dia, a influenciadora que ficou pelada no shopping. Aí a outra influenciadora que tira foto fumando maconha. E é isso que as marcas compram. Aí tem agora o menino lá que no TikTok faz declaração de amor, que eu achei ridículo, vai lá uma marca e patrocina o cara pro cara fazer uma declaração de amor pra marca. Você fala, cara, onde que tá, né, a inteligência, a construção de marca, o planejamento? Aí como é que você vai pegar uma marca dessa e falar, vamos fazer transformação digital? Os caras ainda estão pensando em digital como mídia. Essa que é a visão dos caras. Tem um slide na minha palestra que eu coloco lá 45 iniciativas de transformação digital. Que, aliás, foi esse slide que fez eu escrever o livro. Eu falo pros caras, cara, a gente não fala de mídia. Eu acabo minha palestra de 1h30 e falo assim, vocês não acharam engraçado que eu não falei um A de mídia? Eu não falei de mídia de rede social, tá? Por que isso? Você vai em agência, o que a agência quer? Não, rede social. Rede social. Aí pega meia dúzia de moleque que copiam, que entra no Google, pega lá uma matéria X, transforma aquela matéria num post, o diretor de arte faz um post, bacana, subiu. Cara, você não sabe nem pra quê. Eu tava numa agência o ano passado, eles fizeram uma campanha, eu falei assim, e eu tava com uma baita de uma diretora de criação, né, uma mulher assim fantástica. E aí eu vi que ela tava puta com a ação, porque assim, ela não deixava muito, ela era muito transparente, ela tava puta com a ação, eu virei e falei assim, chamei a galera e falei, pessoal, me fala uma coisa, qual é o objetivo disso? Cara, 4 pessoas não sabiam me falar. As 4 que fizeram. Então, assim, o diretor de arte que fez o post, a menina que fez o texto, a outra menina que fez a estratégia, elas não sabiam me dizer o porquê estavam fazendo aquilo. Então, é muito difícil a gente ir para a transformação digital com esse cenário. Eu acho que isso encaixa muito uma... Desculpa até te cortar, Renato, eu acho que foi o delay aqui, desculpa. Mas só para pontuar, eu acho que isso entra muito quando a gente fala em questão de formato, a gente ainda está preso em formato, a gente olha buscando outdoor na rua, né? Então acho que quando a gente entra no digital, a gente olha buscando esse tipo de cenário também. É quase a síndrome do Second Life, né? A gente quer emular a realidade que a gente tem no cenário digital, então a gente fica meio perdido nisso. Eu vejo muito uma palavra do programático, acho que o programático ele veio numa escala
que a gente perde literalmente o planejamento. É tipo, joga para o mundo e vê onde cair. O que converter a gente vai afunilando até o famoso CTR maior, né? O que tiver maior CTR, independente de quem for, a gente mantém o investimento ali naquele veículo, etc. O que a gente sabe que não é por aí no final das contas, né? Enfim. Exatamente, porque você não sabe qual é a mensagem que você está passando. Então, assim, qual é o papel do profissional de planejamento dentro de todo o processo? Eu preciso saber qual é a mensagem que eu vou passar. Se vai ser um post, o tipo da frase e tal, a criação é perfeita para fazer isso. Só que é o que você está falando, a gente está vendo muito isso. Não, vai para mídia. Você não sabe, você não está construindo marca, você não está trabalhando, né? O Renato começou a falar sobre propósito. Meu, você vai falar de propósito em agência, os caras dão risada da sua cara. Isso é acadêmico. Isso é acadêmico. Aí, graças a Deus, a Troiano, né, o Jaime Troiano, fez um projeto de propósito com a Riachuelo, tá até no site deles da Troiano, esse case, e ele mostra ali que ele fez, para fazer esse estudo, ele mostrou que as 60 empresas mais bem qualificadas na Bovespa são empresas que têm um propósito claro e sempre divulgado. E aí eu mostro esse slide. E aí o cara fala, né, dá o famoso erro 404, o cara trava. Ele não tem argumento. Você fala assim, tudo bem, só que olha aqui. Aí você começa a ver assim, vamos lá. Aí, né, uma vez eu tava conversando com uma agência, o cara falou assim, tá bom, fala aí uma empresa grande que tenha propósito. Eu falei, Natura. Aí o cara fala assim, cara, olha o que a Natura trabalha, olha o Boticário trabalhando. Olha a Coca-Cola. É só pegar a lista que tem do capitalismo consciente, né? Todas as empresas que seguem o padrão do modelo de capitalismo consciente, você vai ver o valor de mercado que elas têm hoje. Isso. E vai ficar cada vez mais claro essa necessidade, né? Acho que o propósito, principalmente agora, na época do Covid, as marcas que não estão se posicionando, que tá jogando um pouco com a barriga alguma situação, tá perdendo share de mercado, né? Tá perdendo posicionamento. Né? Então, o que eu vejo é um conflito entre entender a estratégia digital focada aí ao propósito empresarial, os objetivos empresariais, versus estratégia digital é o hype da empresa. Né? É o hype, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo, a gente está legal, a gente está aqui. Mas se você não tem uma linha tênue que chegue até o seu propósito focado na estratégia, acho que é aí que começa a embaralhar tudo e ficar um pouco confusa a situação, né? E hoje em dia não tem mais espaço para essa confusão, né? Quanto mais você se posicionar, quanto mais você trabalhar em prol do seu propósito, mais claro vai estar a concepção de marca perante o seu cliente, né? Então acho que esse fator estratégico aí é uma carência também que existe nas empresas, né? E aquela coisa ainda do hype, a galera ainda acha que transformação digital é basicamente digitalizar seus processos. Sim, né? sem dúvida. E chatbot, então, os dois. Estou digitalizando meus produtos, estou com os meus SKUs lá tudo pronto, tudo integrado, estou transformado digitalmente. Né? E a transformação digital ela não tem nada a ver com começo, meio e fim, ela não termina nunca. Né? Você precisa estar ali constantemente, trabalhando a cultura, a mindset, entre várias outras coisas dentro da empresa. Enfim, mas ainda tem-se esse sentimento de que a digitalização, que é importante dentro do processo de transformação digital, mas ela não é a transformação digital. Né? Então você tem várias coisas que precisa se atentar. E aí falando do varejo, por exemplo, eu não vejo, né, pelo menos não consigo enxergar um varejo que hoje não trabalha de uma maneira eficiente no processo de entrega, na relação de consumo, enfim, de end a end, né, do começo ao fim, passando pelo físico ou não, que não entregue conveniência e experiência para o usuário. Então, se você tem todo o seu processo digitalizado, mas você não entrega experiência, você não entrega conveniência para o seu consumidor, você não está dentro do processo de transformação digital. Né? Mas eu estou todo digitalizado. O seu consumidor não está sentindo isso. Né? Então, o varejo ele precisa permear isso, né, na minha opinião. É o que a Amazon faz muito bem. Né?
Ele tem ali uma conveniência de serviço, de experiência de usuário, logística extremamente eficaz, né? Eu acho a logística da Amazon até assombrosa, assim. Eu me lembro de uma situação específica que eu vou compartilhar aqui. Eu estava atrás daqueles microfones de mão e aí eu pesquisei na Amazon o preço e aí eu fui para a Alemanha. Fui na Alemanha e eu abri a Amazon para procurar esse mesmo microfone. Eu não precisei fazer mais a busca. A Amazon já me deu a opção do microfone e me disse que se eu comprasse agora, no outro dia estaria na porta do lugar onde eu estava. Então, eu amo a Amazon por causa disso, porque ela foi na minha necessidade e não importa a localização onde eu estava, ela ainda assim conseguiu sondar que eu estava buscando aquele produto, né? Então, essa hiperpersonalização no contexto de experiência eu acho muito importante. E é complicado até falar um pouco nisso, porque isso exige investimento, exige integrações, exige um bom processo analítico de data science, enfim. É um processo doloroso, mas que é essencial, né, para essa galera hoje em dia. E eu acho que assim, tá na hora também das empresas elas pararem um pouco com o discurso e começar a ação. Eu dei aula há muito tempo numa faculdade de tecnologia que tem cursos de MBA de Big Data e tal. E eu tenho um grande amigo que foi meu aluno e hoje se tornou um grande amigo, que ele até hoje ele recebe cobrança de um curso que ele fez em 2013, tá? E que ele já foi professor do curso também. Então é o que ele fala, assim, as empresas não entendem o usuário como único, ele entende simplesmente o usuário, né? Então, assim, eles não conseguem cruzar dados. Isso é você trabalhar a transformação digital, é você começar a entender o único. Não é você digitalizar. Então, por exemplo, você tem banco aí digital, que nasceu como banco digital, que para você abrir conta, você tem que baixar um arquivo de 7 páginas e preencher. Quer dizer, o que é o digital nisso? Sendo que o Nubank você tira uma foto, o Neon você tira uma foto, né? Ou seja, é o caso do banco que digitalizou o seu processo, não entrou na transformação digital. Então você tem hoje o digitalizar o processo, o chatbot, o e-commerce e ok, maravilha, eu estou na transformação digital. Só que você não entende o seu consumidor como único. Eu costumo dizer assim, eu acho que a transformação digital ela é um grande guarda-chuva, pelo menos é o que eu defendo no meu livro, ela é um grande guarda-chuva de iniciativas. O Omnichannel, por exemplo, que é o que o Renato falou, essa integração do on-off, né, do mundo físico do digital, ele é uma coisa que na NRF de 2013 ele já foi muito debatido. 2013, 2014, 2015, foi o assunto principal da NRF, foi o Omnichannel. A gente não vê isso hoje. Então você não tem como colocar uma empresa e falar, olha, vamos entrar na transformação digital, sendo que você não está fazendo as coisas mais básicas da transformação digital, que é o Omnichannel, que é o Big Data. Para mim, o centro de toda a transformação digital é o Big Data. É ele que vai me dar insight para tudo. Se eu vou fazer uma ação de inteligência artificial, é o Big Data que vai me controlar tudo. Se eu vou fazer uma ação de internet das coisas, é o Big Data que vai me trazer a informação. Então isso que você falou da Alemanha, é o Big Data que está trazendo. É isso que a Amazon aposta demais, né? Cara, a Amazon está chegando no momento, eu lembro há uns 2 anos atrás, não li mais sobre isso, que a Amazon estava estudando um modelo para esse microfone que você está pesquisando já estar na sua casa sem você comprar. Porque ela já está prevendo o comportamento. Como? Com tudo que a gente faz. A gente não deixa rastro, a gente grita onde a gente está. Eu acho que, assim, eu sempre uso essa brincadeira, quando o Foursquare hoje nem existe, nem sei se existe mais, mas perdeu totalmente a relevância. Mas, cara, quando o Foursquare tinha, a gente marcava onde a gente estava. Eu lembro de um grande amigo meu que marcou assim, ele no Foursquare saindo da Caixa Econômica Federal. Eu liguei pra ele e falei, você tá louco? Você tá com a sua foto onde você tá saindo do banco, cara. Se alguém tá te seguindo pra te sequestrar, acabou. Né? E a gente faz isso, a gente tá lá. Então, assim, você tá em... Meu, isso eu via direto. Eu tô em sala de aula, né? Principalmente quando eu coordenava curso, que eu tinha grupos, né? Com todos os alunos e tal. Você tá lá em sala de aula, tem 20 alunos, no mínimo 3, de 3 a 4, estão dando check-in que estão em aula. Quer dizer,
eu tô falando, você vai hoje, assim, outro dia eu tava com a minha mulher e tava no shopping, a gente tava vendo, entramos no Facebook, você entra digita lá a palavra do shopping, um monte de gente marcando, estou no shopping. Cara, eu entro no shopping e dou um check-in, eu moro aqui do lado do Shopping Morumbi, eu entro no Shopping Morumbi e dou um check-in, estou no Shopping Morumbi. Quantas lojas do Shopping Morumbi tem? Umas 250. Quantas vêm falar comigo? Eu tô no shopping, eu tô avisando, pessoal, estou no shopping. Existe uma oportunidade ao nosso redor que não está sendo atendida, né? Isso é... Exatamente. Aí você pega uma Under Armour, por exemplo. Né? Hoje a Under Armour, eu sou São Paulino doente, hoje a Under Armour não patrocina mais o São Paulo. Mas, por exemplo, o shopping Morumbi tem a loja da Adidas, que hoje é o patrocinador do São Paulo. Tá bom. Quanto custa para a marca entender quem eu sou, fazer uma varredura no meu Facebook, entender que por causa do livro do São Paulo, né, eu sigo 58 grupos do São Paulo, eu não estou exagerando o número, esse é o número mesmo, tá? Para entender que eu sou São Paulino, para a Adidas mandar uma mensagem para mim e falar assim, Felipe, vem aqui que tem uma camisa do São Paulo nova com 10% de desconto. Os caras me mandam SMS, estamos com 50% de desconto na loja inteira. Eles já sabem quem eu sou, eu já fui cliente deles, já comprei coisa lá. Não tem isso. Aí você fala, mas... Tá, estão falando de uma Adidas, de um Shopping Morumbi, de outras coisas digital. Você acha que alguém não pensou nisso? Lógico que pensou, eu não sou o gênio da internet. Mas por que não faz? Como é que a gente repensa, né, esses modelos de negócio para atender esse consumidor 100%? Aí eu queria trazer aqui para o papo já o Du. Du, então passa para nós aqui um pouco aí sobre o histórico aí da WeHouse, como é que é a WeHouse, qual que é esse modelo de negócio que ela traz para o mercado do varejo, enfim, conta a historinha pra gente aqui. Beleza. Então, bom, primeiro agradecer o convite, né, prazer estar aqui falando com vocês, e poder contar um pouco sobre a WeHouse, como ela se encaixa aí nesse momento de transformação do mercado de varejo. A WeHouse, ela é uma plataforma que permite que o consumidor ele compre os móveis diretamente do fabricante, né? Sem passar pelo varejo tradicional. Ela surgiu porque a gente enxergou uma oportunidade de atuar no segmento de móveis, que é um segmento que tem alto potencial, porém que ele opera no modelo tradicional de varejo. É um modelo que, na nossa percepção, ele é muito ineficiente, onde as margens e condições elas são péssimas tanto para a indústria como para o consumidor final, que tem experiência ruim e preços altos, né? No modelo tradicional de varejo, você tem várias etapas entre a fabricação do produto e a chegada na casa do consumidor, né? Cada etapa desse processo, ela encarece o valor final do produto, além de tornar a operação mais complexa e menos eficiente. Então, a WeHouse ela nasceu para encurtar esse caminho. Nosso objetivo é desintermediar essa cadeia e aproximar o consumidor final da indústria. Nós fazemos isso eliminando o que é oneroso e desnecessário nesse caminho. Posso dizer que é o Uber, é um formato Uber. Economia compartilhada. Economia compartilhada, exatamente. Pode citar exemplo, como você falou, do Uber, tem o Airbnb e o iFood. O que é que eles são? Eles são grandes agregadores, né, de produtos e serviços que têm como objetivo que aproximar o consumidor de quem realmente produz. Foi bom você ter falado isso, que é exatamente isso. A WeHouse ela é uma agregadora. Então, cortando esse caminho entre a fábrica e o consumidor, quando a venda acontece através da WeHouse, as indústrias vão conseguir as melhores margens e o consumidor os melhores preços. Através desse modelo de negócio, a gente conectou o consumidor final diretamente à indústria, a gente consegue aí oferecer um móvel ao consumidor até 25% mais barato do que o varejo tradicional. Se a gente observar, na verdade, então, assim, a gente enxergou também, assim como você citou o Uber, essa oportunidade de romper com o modelo tradicional do varejo e atender essas expectativas do consumidor e da indústria, né? Falando um pouquinho do mercado de imóveis, aqui trazendo um pouco de dados, se a gente for parar para pensar, existe um mercado aqui no Brasil que eu vou falar e vocês não vão acreditar. No Brasil existem mais de 21 mil fábricas de imóveis. É muita fábrica. E essas fábricas ela têm muita dificuldade de buscar diretamente o consumidor final. E o consumidor também tem dificuldade de encontrar essa fábrica porque não existe reconhecimento de marca nesse mercado. Os consumidores não sabem que essas marcas existem. Se eu perguntar aqui para vocês quantas marcas de imóveis vocês conhecem, vocês vão ter dificuldade de citar 5.
Você sabe as lojas, o varejo, mas as marcas, a marca da fábrica, vocês dificilmente vão saber. Vocês estão com foco só em imóveis ou pode abrir aí a vertente para outros negócios? O foco total, isso, hoje é imóveis, mas o conceito ele é replicável para outros segmentos. Então, voltando, só continuando a questão dos dados, então o mercado de imóveis ele tem um potencial gigantesco. Só em 2019 esse mercado movimentou 63 bilhões de reais no Brasil. É muita grana e tem muito espaço aí nesse mercado. Então, a gente enxergou nesse mercado de imóveis essa ineficiência e, portanto, trabalhar esse reconhecimento de marca, construir uma marca é muito importante. É muito importante. Você tem hoje outros canais que não propiciam isso para o cara que tá buscando essa conexão direta, digamos assim. Então, para esse processo de construção de marca, hoje a gente conta com uma agência, né, a agência Pulse, que nos ajuda tanto na construção de marca quanto no planejamento estratégico como um todo do negócio. Então, assim, falando um pouquinho de e-commerce, né, a gente sabe que a penetração do e-commerce ela tende a crescer no país, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, né? Só que o mercado de imóveis, apesar dessa tendência de crescimento acelerado no e-commerce, esse crescimento acelerado ele não se repete muito bem no mercado de imóveis, porque operar móveis é complexo, é muito complexo. E foi diante desse cenário que a gente construiu a plataforma da WeHouse. A ideia é que ela seja a vitrine das indústrias, onde você compra seu sofá, seu rack, seu guarda-roupa, por exemplo, direto da fábrica com o melhor preço do mercado. Diferente do varejo tradicional, onde você vai pagar embutido, por exemplo, os custos da loja física, comissão do vendedor e representante, por exemplo. E aí, para citar o que o Felipe falou mais cedo, o que é realmente assustador, ele falou aí do amigo dele que ligou para ele, quero montar um site, quero entrar pro digital. Se eu falar, vocês não acreditam. Toda semana um representante busca a gente e pede, os que já conhecem o nosso conceito, ele fala, eu preciso te apresentar uma fábrica, mas eu não quero que você explique o conceito da WeHouse. Eu preciso que você explique para ele o que é o e-commerce. Ele entender o que é vender online, que ele não sabe, esses caras não sabem. Um processo de evangelização do mercado de imóveis. Exato. É um negócio muito... É surreal. Então, como eu concordo muito com o Felipe quando ele fala que a gente está no embrião ainda, está no início de tudo. É isso aí mesmo. E assim, falando de desafio de implementação do nosso negócio, a gente entende que esse modelo que opera semelhante ao marketplace, ele tem um desafio muito grande que é conquistar as duas pontas, né? Você tem o consumidor final e tem os sellers. Então, para você iniciar esse negócio, qual que é a dificuldade? A indústria ela só tem interesse em entrar para a plataforma se tiver volume de venda. E para isso você precisa ter o consumidor, né? Só que para você ter o consumidor, você tem que ter oferta de produto. Então você fica nesse dilema e meio que uma questão do ovo e da galinha, né? E aí para resolver, o que ajudou a gente nesse processo, ajudou a resolver esse dilema, é que a gente contou com a expertise dos sócios em varejo e com essa linha de relacionamento que eles têm com o setor moveleiro. É isso, e aí a gente agora está no desafio atual da empresa, é expandir essa área de atuação. Hoje a gente está no Sul e Sudeste, e a logística e distribuição no e-commerce, ela requer um planejamento extremamente preciso. E aí o foco mesmo é a melhoria contínua desses processos para a gente obter ganhos de produtividade, né? Porque em momentos vamos supor, por exemplo, eventos sazonais, Black Friday, Natal, campanhas específicas, é muito delicado para você não causar uma ruptura. Você precisa adequar os prazos de entrega compatíveis com a sua capacidade, né? E não ter prazos fora da prática do mercado é um grande desafio, porque é assim, se você é muito sensível, E outro desafio nosso agora grande é a nossa expansão dos canais de atuação, né? A gente está buscando trabalhar em outros canais de marketplace, que as fábricas não estão conectadas diretamente. Então, para a gente alcançar esse número maior de potenciais consumidores, a gente precisa ter também uma parte de sistema mais sofisticada, né? Fazer essa integração com vários canais e centralizar tudo isso na nossa plataforma. Esse é um desafio muito grande. A parte de tecnologia, a gente gostaria que fosse mais
sofisticado. É um outro desafio também aí que a gente enxerga no Brasil, ter desenvolvedores. O Felipe até falou, né? Tem muita gente boa e tudo no mercado de tecnologia, tem. Mas é caro e, assim, para pequenos negócios que estão iniciando agora, não é tão fácil também esse acesso. Eu acho que aí o Felipe poderia até comentar qual a percepção dele sobre isso, porque para a gente, na prática, a gente tem tido um pouco de dor nesse sentido. Bom, na verdade é o seguinte, eu vejo um mercado em muita expansão que é o mercado de startups. Então é assim, é o que eu falo, a gente não deve para ninguém em termos de conhecimento intelectual, mas também não devemos para ninguém em tecnologia. O problema é que assim, a gente está no Brasil e quando você tem uma empresa única que só ela faz aquela tecnologia, ela põe o preço que ela quiser. Mas a gente tem muita gente em startup, muita gente nesses coworkings de startups, tipo o Cubo da vida, que talvez sejam empresas de 2, 3 moleques, assim, pouco conhecida, porque é o que você falou, tem que ter dinheiro para divulgar, tem que ter dinheiro para um monte de coisa e tal, e que acabam resolvendo o problema. Então, assim, eu tenho um grande parceiro de negócios, a URL, que é um parceiro de tecnologia. Cara, ele ficou 2 anos no WeWork da Paulista. Ele resolveu muito, ele é uma agência de tecnologia, né? Ele resolveu muito problema de cliente no café ali, no shopping do WeWork, eu virando pro cara e falando, o que você faz? Eu tenho uma empresa disso. Eu vi isso no WeWork, eu tava lá um dia com ele tava numa reunião, então eu tava lá no espaço comum, e eu tava lá, tava respondendo uma entrevista para um site e tal, e aí um cara sentou do meu lado, um cara sentou na frente, assim, do meu lado virou pro cara e falou assim, o que você faz? O cara falou, eu sou designer. Ele falou, eu sou programador. Ele falou, eu tô procurando um designer para um e-commerce. Aí o cara falou assim, eu tô procurando um programador para um projeto. Os caras se juntaram e já vamos conversar, foram pra sala, conversaram. Então, tem muita coisa, tem faculdade como a Impacta, como a FIAP, faculdade de tecnologia na sua essência, tem muita molecada ali dentro que pode resolver problema. Eu acho que assim, a tecnologia está muito, muito forte no Brasil, está muito acessível, tem muita gente boa, lógico, tem aqueles moleques que baixa e-book no Google e acha que sabe tudo, mas tem a molecada que conhece. Você vê aí o caso da Pagar.me. Cara, o Pagar.me é um moleque com 10 anos, ele destravou o iPhone, coisa que ninguém no mundo conseguiu. O moleque conseguiu destravar e criou a Pagar.me. É uma empresa de tecnologia pura. Quando a gente fala de logística, eu concordo perfeitamente com o que vocês estão falando. Eu trabalhei 1 ano na Juliana Flores. A Juliana Flores, o Clóvis, que é o dono, ele fala o seguinte, ele não é uma empresa de flores, ele é uma empresa de logística. Ele vende flor porque ele precisa vender alguma coisa. Então, assim, hoje... Eu não sei como ele faz, mas, cara, ele entrega em 3 horas flor em qualquer lugar do Brasil. Na minha época era só São Paulo. Meu, eu vou contar um case, vocês não vão acreditar, mas assim, não é que me falaram. Eu era o gerente de e-commerce, então eu sei o que eu tô falando. Dia dos Namorados, 12 de junho, que é a principal data deles, tá? A gente tinha previsto 950 vendas. Foram feitas 2.850 vendas. Os caras tiveram 3 problemas de entrega. Entregando de carro. Numa terça-feira de chuva em São Paulo. Os caras tiveram 3 problemas. Um deles foi a flor que chegou amassada. 2 atrasos. Sabe o que é isso? Dos 2.850 entregas, os caras errarem 3. É isso. Então, assim... mas que... Cara, vai lá, tá? Vai lá em São Caetano e olha lá. Agora, 1h da tarde, né? Exatamente 1h da tarde, os caras estão saindo agora pra fazer as entregas. Fica tudo lá, todos os carrinhos, os fiorinos, chegam lá tudo. Agora, o esquema que ele faz de logística é absurdo. E estamos falando de uma época que o Waze, Google Maps não era um negócio assim... Nossa, putz, igual hoje. Hoje qualquer celular, aí você tem o Waze, tem o Google Maps, te ajuda. Não tinha isso não. Legal. Eu queria pegar esse assunto que está muito interessante agora que juntou as duas cabeças aí, para a gente pegar esses pontos e falar dessas... Cara, daria mais 1 hora, né? dá o dia inteiro. E aí falar um pouco justamente desse assunto de cadeia de valor.
A gente tem antes do Covid, a gente estava com um cenário que a gente olhava muito de mitigar risco, né? Então, aumentar a flexibilização, melhoria dos padrões, dos produtos, às vezes até trabalhar com empresas globais para você trabalhar cadeias de fornecimento mais rápidas ou com otimizações melhores nesse sentido. E aí, quando entrou essa crise, a gente acelerou essas tendências, né? Vamos colocar nesse cenário. E aí, a minha pergunta para vocês a partir do momento que a gente está falando disso e a gente está trazendo um redesenho da geolocalização dessa cadeia por conta dos fornecedores, das leis de cada local, etc., uma coisa que a Magazine Luiza, a Amazon, o Alibaba estavam fazendo é trazer esses galpões de fornecimento para o Brasil, por exemplo, né? Então, e aí isso era uma corrida não pela tecnologia, mas pela vantagem da entrega mais rápida, né? Então isso foi entendido antes de todo o cenário. Então eu queria entender, nesse momento que a gente está repensando todo esse contexto, todo esse cenário, e principalmente adotando realmente o que é uma transformação do negócio a partir da tecnologia, vocês acham que ainda é vantagem ou é vantagem as grandes marcas focarem nessa entrega rápida junto com o desafio da oferta, ou já está mudando alguma coisa? Eu preciso fornecer e ao mesmo tempo entregar enquanto mais rápido possível. Isso é a vantagem? Isso é isso que eu preciso olhar para esse cenário? Eu acho que sim. A gente vê o seguinte, a tecnologia, querendo ou não, ela colocou na cabeça dos consumidores que tudo está mais rápido. Eu lembro, há muito tempo atrás, um professor meu da pós-graduação, da pós-graduação não, foi da SPM, ele me falando o seguinte, que tinha um estudo na China que mostrava o quanto o Google estava moldando o nosso cérebro dessa rapidez. Por quê? Porque você faz qualquer pergunta para o Google, ele te responde em 0,001 por um segundo. Então isso trouxe todo mundo muito desesperado, assim, quer tudo para agora. As novas gerações, então, nem se fala, né? Você pega aí a molecada, se em 4 meses ele não for promovido, ele sai da empresa e tá nem aí. Tratamento de ansiolítico lá em cima. Exatamente. Né? Ontem eu estava assistindo uma palestra da Tendere, que é uma empresa de pesquisa, eles estavam falando dessa geração, né? Principalmente a geração Y aí, que, assim, cara, não tem tempo a perder. Aconteceu, não aconteceu, vambora. Tá? Só que do outro lado, você tem que ter uma oferta bacana. E aí eu vejo muito essa oferta bacana entrando muito na parte de branding. Propósito, promessa. A gente tem uma metodologia aqui na FM que a gente chama de 5 P's do branding. Propósito, promessa, percepção, o posicionamento da marca e o público que você vai falar. É isso que a gente precisa entender para oferecer essa vantagem. Porque produto, querendo ou não, vamos ser muito sinceros, é commodity. Cara, assim, eu tenho aqui um MacBook legal, bacana. Na boa, eu tinha um Dell até outro dia e não deixava em nada. Lógico, né, o Windows que atrapalha, mas cara, baita de um computador, o Dell, legal pra caramba. Sabe por que eu troquei? Porque eu chegava numa reunião de Dell, o nego olhava pra mim e falava assim, você trabalha com marketing digital e tem um Dell? Sabe? Então, assim, é a marca que vai diferenciar. Cara, você vê carro, por exemplo, eu sou apaixonado pela Mercedes, eu dou aula na MBA e eu falo sempre da Mercedes. Eu falo, por que você vai comprar uma Mercedes? Porque é luxuosa, porque é bacana. E o Audi? E a BMW? Então, eu vejo muito isso. Você tem que ter, sim, essa tecnologia, tem que trazer a tecnologia para melhorar os processos, para você entender mais o seu consumidor, para você saber o que o seu consumidor quer, para você entregar algo de valor para ele, mas também trabalhar muito mais o branding. Eu acho que eu demorei muito para ter essa percepção, sou muito honesto em abrir isso, mas acho que, cara, hoje marca faz toda a diferença. Sempre fez, mas agora tá fazendo mais, porque o produto tá muito comoditizado, é tudo igual. Esse seu raciocínio, eu lembrei do que o Hamilton nos trouxe também, o Lucas, quando ele falou lá que nós temos hoje que desrobotizar a humanidade, né, e humanizar os robôs, né? Então, ou seja, você traz a tecnologia para perto, mas você não pode perder a essência do branding, do relacionamento, né, da experiência. A tecnologia precisa estar inserida, mas não como um meio, né?
mas ela é um órgão que ajuda nessa sensação ao qual o cliente vai ter com o branding. Mas aí, deixa eu só fazer uma provocação, Renato, porque eu achei muito interessante, inclusive encaixou com a pergunta que eu ia fazer, já trouxeram meia resposta, que é basicamente isso. Com a questão da escala a partir dos e-commerce que a gente tem e de plataformas que agregam, como a gente está falando, de tratar o comércio como um fornecedor e o produto sendo commodity, vocês acham que isso pode impactar do pequeno negócio, que é desses 20 mil que você trouxe, Eduardo, 21 mil empresas que produzem, né, e fornecem, vocês acham que isso torna a marca, ou melhor, o pequeno negócio como um commodity e marcas com propósito, com experiência, são só essas que agregam esse valor para entregar para o consumidor, como, por exemplo, a Magazine Luiza ou a Amazon, etc. Então, vocês acham que isso é um perigo, é um risco para o pequeno negócio a partir dessas plataformas ou não? Hoje, se diferenciar no mercado, através da sua marca, está cada vez mais difícil. Então, você tem que, como o Felipe falou mais cedo, você tem que, a transformação digital, que tanto se fala, não é realmente, como ele falou, você tá num canal X ou Y, tá na rede social respondendo tal pessoa. Não é só isso. Isso é o básico. Você tem que resolver o problema da cadeia, né? Você tem que entregar a solução. A verdade é essa. Então, aí comentando um pouco sobre o nosso negócio, a WeHouse é isso. Ela foi criada pensando em ser um negócio que seja melhor para todo mundo. Ele é relevante tanto para a indústria, tanto para o consumidor final. Eu acho que o foco que tanto se fala no consumidor é isso, é você resolver um problema para ele e tá focado tá focado nesse problema. Então, vou citar aqui, por exemplo, em termos de experiência do nossa plataforma, se você pega um marketplace comum, sei lá, B2W, etc., uma pessoa vai comprar, o Pedro foi comprar na B2W. Ele não sabe se ele está comprando da B2W, ele não sabe se ele está comprando da loja da esquina que não entrega no prazo. Então, por exemplo, na nossa plataforma, eu acho que o grande diferencial em termos de experiência é que nós estamos com total controle da operação. E hoje você vê muitas marcas pensando em escalar o negócio, crescer a todo custo, né? Então, a qual custo, né? Tipo assim, você tem muita consequência negativa nesse crescimento veloz e rápido, nessa necessidade de se tornar um unicórnio. Eu vejo isso como um lado negativo e tanto que o nosso ideal é crescer de forma saudável, né? E assim, é justamente isso. As marcas, elas se vendem como o foco no centro, no consumidor, mas elas de fato não sabem onde está o sofá que o cara comprou. O cara liga lá, onde é que está seu sofá? Não sei, vou ter que perguntar. Primeiro, o cara fica uma semana sem receber a resposta na própria plataforma do site, para depois cair no saque do marketplace, para o marketplace tentar resolver. E aí, a gente já sabe como que é a experiência do consumidor. Então, eu acho que, sim, a diferença que você tenta impor cada vez mais nas marcas é isso, é você se diferenciar não só no produto, como o Felipe falou, que o produto é commodity, é você realmente resolver um problema e mostrar para o consumidor que você está preocupado em resolver o problema dele, está preocupado com ele e oferecer a melhor experiência possível. Exatamente. Acho que é isso. Acho que quando você tem o propósito da marca, você consegue deixar isso mais claro. Eu concordo com o que o Eduardo falou em tudo. Problema todo mundo tem, todo mundo vai resolver, né? O problema é a marca resolver ou não. Se você está comprando no marketplace, você não tem a noção de onde você está comprando. Você fica muito refém, né, das empresas, e aí você acaba optando por aquela que você tem uma melhor experiência, né? Que nem o Renato falou da Amazon. Cara, qual é a chance do Renato amanhã querer comprar um livro e ir para a Amazon? Né? Assim, tem um amigo meu também, teve esse mesmo problema. Ele comprou pedal lá nos Estados Unidos, estava voltando pro Brasil, comprou um pedal nos Estados Unidos, chegaram 2. Aí ele pegou e ligou para a Amazon e falou assim: olha, chegaram 2 e eu tô com um grave problema, que eu tô amanhã voltando pro Brasil. Ele morou 6 meses lá, né? Tô voltando pro Brasil.
E assim, eu não sei onde deixar, o que eu vou fazer? A Amazon falou assim, amigo, o problema é quem errou, você ou eu? Eu. Então tudo bem. Cara, isso faz, sei lá, uns 8 anos que aconteceu. Pergunta agora se ele vai comprar um livro, onde que ele vai. Ele é um Amazon maníaco. Isso é legal. Eu tive uma experiência, até falando de experiência e com esse mindset de transformação, com o Outback. Eu fui pedir uma comida e é aquilo que eu estava colocando. Eu pedi, eu quero uma costela. E aí, eu não estava preocupado quem que era, por isso que eu falei, as marcas viram commodities, né? Porque eu estava procurando produto, costela, quem me atender, beleza. Só que aí apareceu, legal, o Outback, eu já tinha a experiência do local, falei, vou optar por ele, legal. Quando eu pedi e chegou, então não foi, eu fui por um processo de atendimento pelo iFood, legal. Só que quando chegou, eu não cheguei pela experiência do iFood, eu cheguei pela experiência da marca, porque eles me entregaram numa embalagem ok, que tá padrão hoje, só que junto veio, olha, para você resgatar aquela sensação que você tinha, faz o seguinte, abaixa, põe minha luz, põe esse playlist que eu montei no Spotify, esquenta a comida nessa não sei o que, e aí pum, e dá play aí na sua comida. Cara, eu achei sensacional, entendeu? É isso. Outback, né? Não à toa, não sei se vocês lembram, em 2016, no auge da crise financeira que a gente tinha, o único lugar que estava lotado era o Outback. Você podia ir no Outback... Eu lembro que eu trabalhava no Shopping Vila Olímpia, a gente tinha que ir pro Outback às 11h30 da manhã para almoçar, porque se você chegasse 12h30, estava lotado em qualquer dia, segunda, domingo, qualquer dia. É experiência. O resumo da ópera aqui, vamos dizer que é foco no consumidor, novamente, né? Como a maioria dos papos que nós estamos tendo, né? E, gente, obrigado. Já batemos aí mais de 1 hora de papo. Cumprimos a pauta, acho que foi suficiente aqui. Daria para uma segunda rodada aqui de papo, né? Dá para talvez a gente remarcar um outro papo. Se vocês quiserem. Para a gente tocar esse assunto adiante. Mas valeu Felipe, valeu Edu. Para quem está ouvindo a gente, o Felipe também tem um podcast, né? Que é o Pode Planejar, certo? Exatamente, vai entrar no ar em breve. Já tem 40 gravados, mas ainda estou esperando meu site pro ar para colocar tudo. Cara, é uma máquina de conteúdo, né? Então segue ele lá também. Galera, pode deixar o comentário. Esse episódio também vai estar disponível com um artigo no nosso portal, na plataforma ET. Comentem lá, digam o que vocês acharam. Obrigado. Lucas, obrigado, valeu. Pessoal. Valeu. Um grande abraço. Plataforma ET. Estratégias que transformam.